Lindas, tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu tô aproveitando essa make que eu acabei de fazer um tutorial sobre essa make para falar sobre um assunto sério. Inclusive esse vídeo vai ao ar muito antes de sair o tutorial dessa make. Eu vou falar sobre anemia falciforme. O que é anemia falciforme? No sangue nós temos os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, que formam as nossas células. A cor do nosso sangue vermelho é um pigmento que nós precisamos para a oxigenação de todo o nosso corpo. E a pessoa portadora da doença falciforme é uma pessoa que tem um defeito na célula do pigmento vermelho. Há um protocolo internacional para os médicos, inclusive até para os pacientes, de como se deve tratar um paciente falciforme, desde o seu nascimento até a vida adulta. Mas o que a gente deve saber mesmo é que é uma doença degenerativa. Geralmente as pessoas falecem de complicações, não exatamente da anemia falciforme. Complicações de quê? Nós somos muito sensíveis. Por que eu falo nós? Porque eu sou portadora da doença falciforme. Não posso dizer anemia falciforme, porque eu tenho um tipo de falciforme, certo? Entre vários tipos que tem. E que tipos que há? Bom, há pessoas que nascem com o HB, ou seja, as hemácias, com normais nascem com as células, digamos a grosso modo, células, porque não é bem isso, mas nascem com A e A. A e A são pessoas normais. Já o falciforme, ele é AC, AS, SS, SCF e tem o S beta, que é o meu caso. E o que é S beta? S beta é a pessoa portadora tanto da doença falciforme, tanto quanto da talassemia na versão beta. Porque a talassemia tem dois tipos, a alfa e a beta. Ok. A que nasce com a doença S beta, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha. Ajuda no quê? Ajuda no caso de ter uma diminuição, um pouquinho da diminuição de hemólise. Depois eu falo o que é hemólise. Hemólise também é uma coisa que acontece nas crises falciformes, que pode levar a pessoa a óbito ou a incapacidade de muitas coisas. É uma doença degenerativa e incapacitante, cujo qual acomete principalmente na população negra do Brasil. Mas você é tão branquinha e você tem... Pois é, não há ninguém nesse mundo que não tenha, nem que seja lá no começo do mundo, um parente, um avô, avó negro. Alguém tem, sim. Para você ter uma noção da raridade da doença falciforme S beta, a cada 25 mil pessoas que nascem, um é falciforme S beta. É muito raro. Isso é
extremamente raro. Apesar disso, o S-beta possui todos os sintomas, dores, crises e passa pelos mesmos perigos de ter AVC, de ter priapismo no caso dos homens, que é o enrijecimento do pênis quando tem uma crise. Pois é, já houve um caso de um rapaz em São Paulo que ele estava passando por uma crise e ele estava dentro do metrô e o pênis dele ficou duro porque ele estava sentindo muita dor. E o sangue começa a se encavalar todo, fica tudo duro lá dentro. E o pênis dele ficou duro. E deram nesse menino, esse menino apanhou. Eu não sei se ele faleceu, mas sei que ele ficou muito mal. Saiu dali entre a vida e a morte porque pensaram que ele era um tarado. Para você ver a que ponto chega uma doença. Porém, cada paciente tem o seu grau de deficiência. Uns precisam de mais transfusão, outros precisam de menos, uns têm mais crises, outros nunca tiveram. Para alguns, apenas uma dipirona basta, para outros precisa de morfina ou às vezes até mesmo sedação. Essa doença não tem cura, porém ela pode encontrar cura, você pode encontrar cura dela através de transplante de medula e isso pode custar a sua vida, caso haja rejeição. Assim como umas pessoas comuns que não têm nenhum tipo de doença, têm os seus pontos fortes e seus pontos fracos, a anemia falciforme também. O paciente com anemia falciforme, ele pode variar. Alguns aguentam muito mais a dor, outros não aguentam tanto. Alguns, como eu falei, precisam de mais transfusão, outros podem passar por um longo período sem transfundir ou até mesmo chegar à vida adulta sem a necessidade de transfusão. Se você quer saber sobre mais tipos de anemia falciforme, eu posso indicar o site do Dr. Paulo César Naum. Eu vou deixar inclusive aqui no box de informação. E lá ele está falando com palavras mais simples sobre vários tipos de anemia falciforme que você pode entender. Bom, eu passei por uma adolescência semi-normal, ou seja, eu fazia quase tudo que as pessoas normais faziam, só que eu nunca pude carregar peso, correr, praticar esportes violentos e me cansava muito mais rápido do que qualquer outras pessoas. E sempre estava internada por motivos de crise. Qualquer crise pode nos matar? Sim, qualquer crise, ainda que seja uma dorzinha mínima. Qualquer crise pode matar um paciente falciforme. O governo dá apoio financeiro? Não, o governo não oferece apoio financeiro para portadores dessa doença que é degenerativa, não tem cura. O governo só vai te dar um apoio caso você esteja vivendo em estado de semi-miséria ou pobreza extrema ou um pouquinho mais do que pobreza, mas não chega à classe média. Se você porventura tiver condições de andar, de trabalhar, de fazer qualquer atividade, ainda que isso seja muito difícil, porque os patrões de hoje em dia não querem contratar pessoas que têm dificuldade de se manter nos seus empregos porque precisam de internações frequentes e depois das internações não tem como ficar trabalhando, tem que passar por um período de descanso longo e isso varia de uma semana, 15 dias, um mês, 2 ou 3 meses. Qual é o patrão que quer? O apoio que o governo nos dá é sobre os remédios que a gente tem que pegar na rede pública. Isso o governo nos dá total apoio. Porém, na região norte e nordeste do nosso país e algumas vezes na região centro-oeste, a maioria não encontra o remédio chamado hidroxiureia. Esse remédio tem falhado muito e tem sido muito necessário para a maioria dos falciformes, principalmente os SS.
que são o de maior número no Brasil. Se você quiser saber mais um pouco sobre essa doença ou sobre como eu estou vivendo hoje em dia com ela, me manda um e-mail ou escreve aqui no box de informação, tá? Canal blá 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 online @gmail.com. Um beijo, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, Instagram @michele.naville. Tchauzinho.